Gênesis capítulo 1, hoje ficaremos só em um versículo, versículo 1. Acompanhe com fé a leitura da palavra do Senhor. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Amém? Oremos mais uma vez, queridos. Pai amado, estamos diante de Tua santa palavra e carecemos da condução de Teu Santo Espírito para compreendê-la. Faça com que essas palavras que lemos, tão poucas, mas tão importantes e tão poderosas, se tornem vida dentro de nós, gerando vida em nós e nos conduzindo aos pés do nosso Salvador Jesus Cristo. É a nossa oração no nome dele. Amém. Qual é a sua sensação de chegar atrasado numa sessão de cinema? Já aconteceu? O ônibus atrasou, o pneu furou e você chegou lá, o filme já tinha começado. É legal? Não é legal, né? Ou talvez você chegou atrasado na sala de aula. O professor já começou a matéria. E aí? Como lidar com isso? Ou você chegou atrasado no culto. Às vezes acontece, não deveria acontecer, mas acontece. E o pastor já começou a pregar. É gostoso isso? Chegar atrasado? Por que isso é ruim? Por que isso é terrível? Porque se a gente perder o começo da história, fica difícil acompanhar o restante da história. Onde ele está? Está falando do quê? Para onde está indo? E o problema é chegar no final e não ter entendido nada. Eu entendi da metade para frente, mas se eu não tive o começo, eu não entendo o resto. Bom, isso acontece com a Bíblia também. E a Bíblia começa nesse livro, Gênesis. Se nós não entendermos Gênesis, teremos muita dificuldade em entendermos o restante da Bíblia. E aqui nós estamos diante de um dos maiores problemas do meio evangélico hoje. As pessoas não conhecem a Bíblia. Não conhecem Gênesis, que fundamenta todo o restante da narrativa bíblica. Você vai perceber, à medida que avançarmos, capítulo a capítulo nesse livro, de como as histórias que ele nos apresenta encontram eco, repetição ou cumprimento nas outras histórias da Bíblia. Inclusive, e especialmente, no final da história. Novo céu e nova terra. Está intimamente relacionada com o início da Bíblia. Então, compreender a Bíblia passa por compreendermos o livro de Gênesis. E é por isso que a gente escolheu esse livro. Uma visão equivocada de Gênesis vai te levar a uma visão equivocada da Escritura, da mensagem da salvação. Por que Gênesis se chama Gênesis? Já se parou para pensar nisso? Gênesis é a tradução, ou é derivado da palavra, a primeira palavra da Bíblia hebraica, que é a primeira palavra que aparece no texto hebraico. Bereshit. Sabe o que significa Bereshit? Estava com saudade de eu falar em línguas, né? Eu sei que estava. Bereshit significa no princípio, no começo. Por isso, Gênesis. Gênesis nos conta o que aconteceu no começo. E basicamente a narrativa de Gênesis é dividida em dois blocos maiores. A primeira parte do livro de Gênesis nos conta o começo das nações, capítulos 1 até 11. A criação, obviamente, o pecado e depois o surgimento das várias nações e línguas diferentes que nós temos no mundo. A segunda parte do livro, que é mais densa, por incrível que pareça, tem muito mais texto, a partir do capítulo 12 até o final, capítulo 50. Apesar de ser mais extensa, ela compreende menos tempo. A primeira, 11 capítulos, nós temos mais ou menos a descrição de 2.000 anos de história. Na segunda parte, de 12 a 50, só 300 anos de história. Mas são 300 anos da história de Israel. O início, a gênesis da nação de Israel. E é fundamental entendermos a criação das nações, a origem das nações e a origem de Israel para entendermos todo o restante da história. Porque se você parar para pensar, é por causa da salvação que Deus enviou a Israel que as nações são alcançadas. Por isso que eu disse no início, abramos no Evangelho de Gênesis. Você vai ver que o Evangelho já estava lá desde o começo, desde o princípio.
O autor de Gênesis, junto com os outros 4 livros que se seguem, o chamado Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, é Moisés. O próprio Jesus interpretou dessa maneira a lei. Moisés escreveu esses 5 livros, obviamente enquanto estava vivo. Quando Moisés esteve vivo? Ele esteve vivo na época em que Deus libertou Israel da escravidão no Egito. Lembra disso? Então ele chegou na casa dos seus 80 anos, achando que ia aposentar, e Deus o chama para ser o libertador de Israel. Então, naquela fase de 80 a 120 anos, em que ele é um instrumento usado por Deus para resgatar o povo do Egito, atravessar o Mar Vermelho, chegar até o Monte Sinai, receber os 10 mandamentos, falar a lei para o povo, ver o povo pecar e ter de peregrinar com aquele povo por 40 anos no deserto, é nesse período que Moisés escreve Gênesis e os outros 5 livros. A pergunta que nós vamos fazer todo domingo é: por que Moisés escreveu esse livro? Por que foi preciso escrever um livro como esse, enquanto esse povo caminha no deserto? E a próxima pergunta é: por que nós precisamos desse livro? Por que esse livro se torna importante para nós? Nós vamos tentar responder isso em 3 partes hoje. A primeira, nós vamos olhar para o contexto de Gênesis, é a primeira parte da mensagem. Na segunda, vamos olhar para o início de Gênesis, o versículo que lemos. E depois, na terceira, sobre a importância de Gênesis, vamos fazer algumas aplicações. Tá bom? Então, apertem os cintos, vamos para a primeira parte, o contexto de Gênesis. Para entendermos o livro de Gênesis, nós precisamos de 3 informações importantes. A primeira informação é sobre a influência que havia no povo de Israel. Por 430 anos, o povo de Israel ficou cativo pelos egípcios, escravo na terra dos egípcios. Nós temos aí mais ou menos 6 gerações escravas. Imagine isso. Você nasce, o seu pai já era escravo, o seu bisavô já era escravo, o seu avô era escravo, o seu bisavô era escravo, o seu filho vai ser escravo, o seu neto vai ser escravo no Egito, sendo maltratado. 6 gerações. 430 anos. O que isso significa? Por quase meio milênio, o povo de Israel viveu sob a influência da cultura egípcia, dos costumes egípcios, da crença dos egípcios. E os egípcios adoravam os deuses representados pelos elementos da natureza. Eles adoravam o sol, adoravam a lua, adoravam também os animais. O gato era um ser sagrado. Para muitos ainda é hoje, né? O pessoal trata gato mais do que filho, até às vezes como Deus. Mas naquela época era mais ainda. Adoravam o faraó. O faraó era considerado divino. E essa era a cultura e a crença dos egípcios. E durante esse período de 430 anos, entre a morte de José, que é onde o livro de Gênesis termina, e a libertação do povo da escravidão, Deus simplesmente ficou em silêncio para com seu povo. Deus tinha falado com Abraão, com Isaac, Jacó. Deus tinha usado a vida de José. Mas após a vida de José, nós não temos mais nenhum relato de que Deus tenha falado alguma coisa. 400 anos de silêncio. E um povo sendo oprimido. Um povo sofrendo. Além da influência dos cananeus e o silêncio de Deus, nós tínhamos os cananeus naquela região. Eles estavam marchando para conquistar a terra dos cananeus. E os cananeus eram marcados pelo paganismo. Eles tinham deuses territoriais, deuses que agiam naquele lugar. Hoje em dia tem gente que diz que demônios são territoriais também. Eles tinham isso. Então, se você chegava num lugar, tinha que fazer uma fezinha para o Deus daquele lugar. O seu Deus não te acompanhava numa viagem, então você tinha que descobrir qual era o Deus do outro lugar, para também sacrificar a esse outro Deus. O problema é que esses sacrifícios não eram apenas acender uma vela ou matar um frango para aquele Deus. Envolvia muita imoralidade sexual. Alguns deuses exigiam o sacrifício de filhos, e o povo fazia isso. Fazia com medo dos deuses. Fazia querendo chuva, prosperidade, fruto na terra. Eles achavam que os deuses eram responsáveis por dar essas coisas. E os cananeus também tinham muita influência sobre o povo de Israel, e nós veremos isso na narrativa
principalmente dos 5 primeiros livros da Bíblia. E esse é um dos principais motivos porque Deus inspirou Moisés a escrever esse livro. Esse povo precisa saber quem é o seu Deus. Quem é o Deus único e verdadeiro, o Criador de todas as coisas, o Deus que lhes fez promessas, o Deus que lhes salvou. Eles precisam lembrar ou conhecer esse Deus. Mas tem um segundo propósito. O segundo propósito, esse povo precisa saber quem eles são. Eles já nem sabem mais quem são. Não, eles não são egípcios. Não, eles não são cananeus. Eles são um povo redimido por Deus. Deus fez promessas a eles desde o começo. Eles não são fruto dos deuses, eles são criados por Deus, a imagem de Deus. É isso que eles são. E Gênesis está aqui para lembrá-los disso. E esse livro é muito importante para nós, não é, queridos? Só por essas informações que eu já te passei, você já provavelmente está fazendo conexões com a nossa época. Nós vivemos numa época em que o meio evangélico tem uma profunda ignorância a respeito de Deus. As pessoas repetem frases sobre Deus, mas não são reflexos da revelação dele, da palavra. As pessoas também não sabem quem elas mesmas são. E elas ficam perguntando para o mundo quem elas são. Por favor, me diga, porque nós não sabemos. Então vão atrás da psicologia secular, vão atrás do paganismo, do misticismo, para dizer quem eu sou, me defina, eu preciso de esperança. A Escritura está aqui para dizer isso. Deus está aqui para se apresentar a nós e para dizer quem nós somos, especialmente se você faz parte do povo de Deus. E Gênesis é o começo dessa narrativa. Ele está no início, dizendo para nós algumas dessas coisas. Essa é a primeira informação, a influência que o povo tinha. Tem uma segunda informação, que é sobre os pecados do povo de Israel. Você sabe que o povo de Israel cometeu muitos pecados, sim ou não? E aí você diz, ô povo miserável, ô povo teimoso. Só que aí você lê a narrativa e você percebe, nossa, parece o meu nome que está aqui. Parece que eu sou assim. E realmente nós somos exatamente assim. Há pelo menos 3 pecados, resultado da influência dos vizinhos e do próprio coração pecaminoso do povo, que estavam ali o tempo todo, vira e mexe voltavam. E talvez você vai se identificar com um ou todos os 3 pecados. E talvez, à medida em que formos estudando o livro de Gênesis, você vai olhar para o lado, vai olhar para o outro e vai falar, nós somos Israel peregrinando no deserto. Nós precisávamos dessa mensagem. 3 pecados foram recorrentes na vida do povo durante aqueles 40 anos. O primeiro foi a murmuração. Murmuração. Todos estes, Gênesis começa a tratar. Rapidamente, volte seus olhos para Êxodo, capítulo 15. Aqui nós temos o contexto imediato do início desse livro de Gênesis, do ambiente em que ele foi escrito. Êxodo, capítulo 15. Versículos 22 a 24. Êxodo 15, 22 a 24. Contexto aqui, o povo de Israel acabou de sair do Egito, acabou de atravessar o Mar Vermelho, viu Faraó sendo engolido pelo mar. Eles cantam, Moisés louva a Deus pela salvação, Miriam também canta. E então, o que acontece é exatamente o versículo 22. Moisés fez o povo de Israel partir do Mar Vermelho e eles foram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto. 3 dias. E não acharam água. Por fim, chegaram a Mara. No entanto, não puderam beber as águas de Mara porque eram amargas. Por isso aquele lugar foi chamado de Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo, o que vamos beber? O povo reclamou porque não tinha água. Não tinha água. O Deus que os libertou da escravidão de 430 anos no Egito, será que não lhes daria água? Eles não esperaram e murmuraram. Pois bem, Deus deu água para eles. Mas no capítulo 16, eles murmuram de novo. Olha o início do capítulo 16. Partiram de Elim, e toda a congregação dos filhos de Israel veio para o deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai.
aos 15 dias do segundo mês, depois que saíram da terra do Egito. Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Os filhos de Israel disseram a Moisés e Arão: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão à vontade, pois vocês nos trouxeram a este deserto a fim de matarem de fome toda esta multidão. De quem é que eles estão reclamando? Parece que é da liderança, mas não é. O problema deles é com o Senhor. Mas é mais fácil atacar Moisés, Arão. Por isso que eu falei, orem pela liderança, queridos. Porque a nossa rebeldia contra Deus muitas vezes se manifesta na rebeldia contra a liderança. É mais fácil atacar um homem que é falho como nós, do que enfrentar Deus face a face e dizer, eu preferia ter morrido lá. Foi esse povo que pediu para Deus libertar do Egito. Nos liberte, nos socorra. Deus socorre e agora eles querem voltar para lá. Quem dera tivéssemos morrido lá. Não sabem nem o que estão falando. O murmúrio foi muito comum na narrativa de Israel. Ao invés de demonstrar gratidão, ao invés de olhar para a libertação, o fato de serem um povo exclusivo do Senhor, de terem promessas de bênçãos futuras, esse povo olhava apenas para as circunstâncias, para o momento presente, e reclamava de Deus, esquecia de todo o restante. Queridos, Gênesis foi escrito para lembrar um povo que foi salvo por Deus, mas que não consegue olhar para outra coisa senão as circunstâncias. E olha para a conta bancária, e olha para a saúde, e olha para a dificuldade, e fala, eu queria ter morrido. Era melhor estar na situação anterior. Era mesmo? Tem certeza? Não, não era. Reflita no que você está falando. Gênesis está aqui para nos lembrar o amor e o carinho, o cuidado de Deus na história de seu povo, e nós vamos lembrar da história dele na nossa história, dos feitos salvíficos, do amor de Deus, das bênçãos, das promessas de Deus, para combatermos o murmúrio. Segundo pecado era a idolatria. Esse povo também se rendeu à idolatria dos povos ao redor, mas isso vinha com um combo. Sabe quando você vai comprar um lanche e aí o cara fala, você quer mais R$2, você leva uma batata grande? Havia um combo lá. Eles idolatravam, eles cultuavam os deuses dos povos, mas o combo era a imoralidade sexual. Você pode levar a adoração ao nosso Deus, mas aqui você vai se deitar com algumas prostitutas cultuais. Em Números capítulo 25 nós vemos isso. Um pouquinho mais à frente aí. Capítulo 25 de Números. No livro de Números você vai procurar o número 25. Não dava para escapar da piada, né? Você estava esperando que eu fizesse. Números 25, versículos 1 e 2. Números 25, 1 e 2. Quando Israel estava em Sitim, o povo de Deus, a igreja batista no Jardim Imperial, o povo de Deus, quando você imagina povo, é o povo de Deus, não é o povo pagão, não são os egípcios, não são os cananeus, é o povo de Deus. O povo de Deus começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Estes convidaram o povo aos sacrifícios oferecidos aos seus deuses. Começou com um convite, aí, vem comer. É um churrasco que a gente vai oferecer, o único problema é que a gente dedica aos nossos deuses. Mas olha o que o texto continua dizendo, e o povo comeu a carne dos sacrifícios, e adorou os deuses dessas mulheres. E a forma de adorar os deuses era por meio da relação sexual. Eles comeram, beberam, ficaram altos, alegres demais, e fizeram a mesma coisa que os pagãos faziam. A idolatria vinha com a imoralidade. Só existe um Deus verdadeiro, só um que é digno de adoração. Todos os outros não passam de falsos deuses, obras de Satanás, demônios.
E tudo o que esses falsos deuses querem é que nós nos afastemos do Deus verdadeiro e nos degrademos, nos destruamos. É isso que eles querem. E o povo caiu nessa armadilha. Os cristãos nesse Brasilzão não estão caindo na armadilha da idolatria, se rendendo à sensualidade, se rendendo ao paganismo. Por que eles faziam isso? As religiões daquela época prometiam, principalmente em Canaã, que se você fizesse o sacrifício certo, você teria fartura, a sua plantação daria certo, os seus animais não morreriam, viria chuva no tempo certo, não viria tempestade e você prosperaria. Então eles faziam os sacrifícios para ter prosperidade. Qualquer semelhança é mera coincidência, não é? Gente que dá o dízimo, achando que se for fiel na igreja, Deus tem que abrir as portas do céu para te abençoar. E tem igrejas que dizem isso: venha para cá, que aqui é que tem a prosperidade. A única coisa que você tem que fazer é participar da idolatria. Adorar pessoas, adorar a si mesmo, se entregar a prazeres, pecados, faça o que você quiser. Estamos numa época muito parecida com aquela época. O terceiro pecado do povo era a incredulidade. E aqui está o pior. Ele é pior. Ele é pior que o murmúrio. Ele é pior do que a idolatria, a incredulidade. Números capítulo 14, volte algumas páginas. Números 14. O contexto aqui, o povo passa um ano depois que saiu do Egito. Eles atravessaram o mar, chegaram no Monte Sinai. No Monte Sinai, Deus revela a sua lei a eles. Eles ficam ali se preparando por um ano. Deus vai orientando como vai ser o culto, como vão ser os sacerdotes, os sacrifícios, como eles devem ser santos. Ali Deus entrega para eles a lei, o livro de Levítico. E então eles começam a caminhar. E eles chegam na terra prometida. Era um período curto assim de jornada. Eles chegam à terra prometida. Não eram 40 anos para chegar na terra prometida. Era pouco mais de 3, 4 meses com aquele povo todo. Eles chegam lá. Então Deus diz: escolham 12 representantes, um de cada tribo, e eles vão entrar na terra e vão espiar a terra. E eles vão ver a terra que eu estou prometendo para eles, mas eles vão ter que conquistar a terra. Os espiões entram na terra. E eles veem que a terra realmente é tudo aquilo que Deus falou. Ela mana leite e mel, é uma terra fantástica, maravilhosa, mas tem os inimigos. Os cananeus vivem lá. Ideias daqueles espiões, eles ficam olhando e falam: não, esses caras são muito grandes. Eles são gigantes, nós somos como gafanhotos perto deles. Quem são esses cananeus perto do Deus que tirou vocês do Egito? Vocês esqueceram. Eles esqueceram. Dois falam: não. Josué e Caleb, eles falam: a gente vai entrar, Deus vai dar vitória, gente. A gente estava lá quando Deus nos libertou do Egito. Nós lembramos todos os milagres de Deus, nós podemos confiar em Deus, Ele vai nos fazer entrar nessa terra, vamos conquistar. Bom, olha o que a congregação fez. Está lá, os 10 falando: melhor não entrar. E só 2 falando: vamos entrar, vamos confiar em Deus. Números capítulo 14, versículos 1 a 4. Então toda a congregação se levantou e gritou em alta voz, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse: quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. E porque o Senhor nos traz a esta terra, para cairmos à espada, e para que as nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa, não seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: vamos escolher um chefe e voltemos para o Egito. Pastor Sidney está aí. Pastor, o ministério é isso aqui, né? Moisés encarando um povo assim. Esse pastor não serve mais. Vamos achar outro que faça aquilo que a gente quer. Vamos voltar para o Egito com o rabinho entre as pernas. Quem sabe eles nos recebam, é melhor. O texto continua. E lá nos versículos 11 e 12, Deus fala com Moisés o seguinte:
O Senhor disse a Moisés, versículo 11: até quando este povo me provocará? E até quando não crerá em mim? Apesar de todos os sinais que fiz no meio dele, vou feri-lo com pestilência e deserdá-lo, e farei de você povo maior e mais forte do que este. Eles não querem? Vou acabar com todo mundo. E Moisés, a partir de você eu vou criar uma nova linhagem. Aí Moisés diz: não, Senhor. E a gente descobre que isso era um teste para Moisés. Não, Senhor, não faça isso, é o seu nome que está em jogo. Se o Senhor fizer isso, todo mundo vai saber que o Senhor tirou o povo do Egito para morrer no deserto. Não faz isso, Senhor, é a tua honra que está em jogo. Moisés passa no teste, então Deus diz: tá bom, ok, eu vou continuar com a minha promessa. Mas, olha os versículos 19 até 23, o finalzinho da oração de Moisés. Versículo 19: perdoa, pois, a iniquidade deste povo, segundo a grandeza da tua misericórdia, e como também tens perdoado a este povo, desde a terra do Egito até aqui. Senhor, perdoa, Deus. O Senhor tem perdoado esse povo desde o começo. É um povo difícil, o Senhor sabe disso, mas o Senhor tem promessas para esse povo. Perdoa, Deus. Bom, o texto continua. O Senhor respondeu: conforme você me pediu, eu perdoei. Perdoei, Moisés. Porém, tem consequências. Tão certo como eu vivo, e como toda a terra se encherá da glória do Senhor, nenhum dos homens que viram a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, e mesmo assim me puseram à prova já 2 vezes, e não obedeceram à minha voz, nenhum deles verá a terra que com juramento prometi a seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram a verá. Porém, o meu servo Calebe, visto que nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar na terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. Josué também vai entrar, é quem vai liderar esse processo. Mas o que Deus está dizendo: todos os que não creram ficarão aqui. Não vou fazê-los voltar ao Egito, mas vou fazê-los morrer nesse deserto. Tem uma matemática simples. Há um teólogo que propõe essa matemática. Ele diz que se nós tínhamos cerca de 2 milhões de judeus saindo do Egito, da escravidão ao Egito, até chegar na terra prometida em 40 anos, para entrarem na terra, nós tínhamos que ter a morte de cerca de 40 pessoas por dia, numa média. Numa média. Para que toda aquela geração morresse e só os filhos entrassem na terra. Imagine um povo acostumado a ver morte todos os dias. 40 pessoas em média morreram nesse deserto, todos os dias. É por isso que quando Moisés escreve o seu salmo, ele diz que os nossos dias são como um sopro, porque Moisés viu esse povo morrendo. E o texto de Hebreus, capítulo 3, versículo 19, nos diz que eles não puderam entrar na terra prometida por causa da incredulidade. Essa geração não entrou porque foi incrédula. Esses pecados estão presentes na vida da igreja brasileira hoje? Lá fora? E aqui dentro? Murmúrio? Idolatria? Com o seu combo, imoralidade? Incredulidade? Precisamos de Gênesis, não precisamos? Senhor, por favor, trata o nosso coração através de Gênesis. Havia uma terceira situação no contexto ali de Gênesis, era a crença dos vizinhos de Israel. Além de tudo isso que eu falei aqui, Israel era cercado por inúmeras formas de se entender a criação das coisas. Havia inúmeras teorias da criação. Os egípcios, eles adoravam o Deus Sol, o Deus Ra. E para eles, tudo foi criado pelas lágrimas do Deus Sol. Os cananeus, que viviam na terra prometida, acreditavam que Baal era o Deus principal. E atribuíam a Baal o ato da criação, de uma maneira imprópria para dizer com crianças presentes. Os mesopotâmios, eles viviam um pouco mais à frente no mapa, também tinham muita influência naquela região, de onde surgiu a Babilônia e futuramente a Assíria. Os mesopotâmios acreditavam que o universo foi criado por causa de uma guerra entre os deuses. Os deuses estavam em guerra e por isso as coisas surgiram.
Cada povo tinha a sua teoria da criação. Todos os povos tinham. E o que Deus faz? Eu vou contar para vocês como foi a criação de fato. Eu vou apresentar um relato exato de como tudo começou. Então, Gênesis descreve a verdade sobre a criação do universo. Então, de certa maneira, Gênesis também era um livro apologético, era um livro para defender a fé do povo, para que o povo entendesse a origem de tudo e confrontasse as mentiras da sua época com a verdade de Deus. É curioso, né? A gente vive num mundo que tem várias dessas teorias, não é? Aqueles que estão ainda na escola, aquele que é professor ou professora, aquele que está no ambiente de universidade, sabe do que eu estou falando. Nós temos duas teorias que são vendidas como verdade para nós desde pequenos. Quais são essas duas teorias? A teoria do Big Bang e a teoria da evolução. Teorias. O que diz a teoria do Big Bang? Que diz que o universo surgiu a partir de uma sopa cósmica que já existia, composta de alguns elementos químicos, que provocou uma grande explosão, tão grande, capaz de criar um universo tão rico, tão belo, tão complexo, do que vivemos. É como se você colocasse os ingredientes de um bolo dentro de uma caminhonete, capotasse essa caminhonete, e ao abrir a porta da caminhonete, tem um bolo bonitinho montado, feito para o seu aniversário. Parece maluco, né? Mas a teoria do Big Bang diz isso, só que com um jeito mais polido, mais erudito de se falar. Aí vem a outra teoria, após o Big Bang, dar origem a todas as coisas, você tem alguma forma de vida que havia nesse cosmos, nessa terra, que é fruto desse acaso, e essa forma de vida começou a evoluir, se multiplicar, e esse processo se chama evolução. Então você tem agora a procriação dessas espécies que vão se evoluindo, e isso é responsável pela quantidade de animais diferentes, de todo ser vivo que a gente tem na Terra, inclusive o homem, que vem do primata, que vem do macaco, que vem do Homo sapiens. Já ouviu essa expressão? Pois é, teoria da evolução. Tudo isso é empurrado para nós, goela abaixo, como se fosse verdade, não é? Eu cresci nesse ambiente. E quando eu entrava em uma igreja, e eu via a pregação do pastor, eu tinha um abismo entre os dois discursos. Quem está com a verdade? Porque não é possível, meu professor, ele defende com a vida dele, de que essas teorias são a verdade. E o meu pastor defende com a vida dele e a eternidade dele, de que não são essas coisas a verdade, é a Escritura que é a verdade. Como que eu lido com isso? Deus criou todas as coisas. Gente, o proprietário desse carro precisa estar lá, no estacionamento. Achamos, Cláudio. Bem discreto, viu? Na hora eu olhei o pessoal olhando para cá. Tá bom. Deus criou todas as coisas. Sim, criou. Não criou? Mas como que você lida com a teoria e a resposta que você tem que dar na prova de que tudo veio do Big Bang? Que não, Deus não criou o homem à imagem dele, homem e mulher os criou. Não, nós somos fruto da evolução. Bom, Gênesis vai ajudar muito. Porque Gênesis vai nos mostrar que isso é tudo teoria, e isso os professores não falam para nós. Teoria é uma tese, não pode ser comprovada. É apenas alguém que imaginou que seria assim, encontrou uma ou outra aparente evidência, juntou tudo e falou, é isso que aconteceu. E nós vivemos numa geração, numa cultura moldada por essas teorias. E Gênesis está aqui para nos mostrar de que a origem do universo, dos animais, do homem, da mulher, de todas as coisas, está em Deus e apenas nele. Deus é o autor da vida. Não foram os deuses egípcios que criaram o mundo. Não foi o sol ou a lua. Não foram outras divindades. Não são os animais. Não foram os próprios homens. Nós não devemos adorar os seres da criação. Não devemos adorar pessoas. Só foi Deus quem criou todas as coisas. E é a Ele a quem nós devemos toda a honra e glória. E Gênesis vai nos lembrar isso. Para usarmos a verdade de Deus e combatermos as mentiras e teorias da nossa época. Gênesis foi escrito também para tratar isso. Chegamos à segunda parte da nossa exposição, que é o início de tudo. Gênesis 1:1. Volte seus olhos lá para o primeiro versículo da sua Bíblia. No princípio, Deus criou os céus e a terra. São 3 informações sobre Deus que nós encontramos aqui. A primeira informação é que Deus simplesmente existe.
Deus simplesmente existe. Perceba que o versículo começa dizendo que houve um tempo em que o tempo não existia. A realidade, como nós a entendemos, teve um princípio, diz o texto. Houve um princípio. Mas antes do princípio havia alguém, Deus. Ele criou o princípio. Deus está antes do tempo, antes da criação do tempo, acima do tempo. Repare como a Bíblia começa. A Bíblia começa simplesmente supondo a existência de Deus. No princípio, Deus. Ele existiu sempre. Tá, mas o que ele estava fazendo antes? Teve um teólogo na história que disse, estava criando um inferno para quem faz esse tipo de pergunta. Não estava, tá? O inferno foi criado depois. O que Deus estava fazendo? Quem Deus é? Qual a origem dele? Não, Deus simplesmente não diz. Ele começa a sua revelação aos homens dizendo, eu existo. E estava aqui antes de tudo ser criado por mim mesmo. Deus não se preocupa em explicar a sua origem. Deus não se preocupa em tentar provar a sua existência. Do tipo, deixa eu dar para vocês 10 argumentos pelos quais eu sou verdadeiro e depois contar como tudo foi. Não. Deus simplesmente é. E na verdade essa tentativa de provar a existência de Deus, de onde Deus veio, era pagã. As religiões daquela época, toda religião tinha a sua teogonia. O que é a teogonia? Teo, de Deus, gonia, de geração. Então, as teogonias eram a origem, os nascimentos dos deuses. Toda religião tinha teogonia. Aí você vai para a religião dos israelitas, não tem teogonia. Simplesmente diz, Deus existe, Ele nunca foi criado. Ele está antes do tempo. Deus simplesmente existe. Esse é o Deus que se revela na Escritura, o único Deus verdadeiro. E se Deus simplesmente existe, nós não precisamos prová-lo. Ele existe, ponto final. Isso é importante nas nossas vidas, queridos, porque muitas vezes nós passamos tanto tempo dialogando com as pessoas, dialogando com as teorias da criação, tentando convencer as pessoas a respeito da origem de Deus, ou talvez da existência de Deus, tentando defender a existência de Deus. E o primeiro livro da Bíblia, que deveria fazer isso, então, se isso é o que a gente deve fazer, o primeiro livro, um livro apologético, ele simplesmente começa supondo a existência de Deus. No princípio, Deus. Deus existe. Deus não está aqui para tentar te convencer da existência dele. Você só existe porque ele existe. Ponto final. Deus existe, nós não precisamos provar essa existência. É assim que ele se apresenta ao mundo. Prazer, Deus. Quem você pensa que é? Para ficar inquirindo sobre a minha origem. Eu sou o que sou. Eu sou o que sou. Eu sei que você lida com pessoas não crentes no seu dia a dia, com pessoas que desafiam a sua fé, pessoas que você gostaria de evangelizar, que você ora por elas. Sim, nós devemos dialogar com elas. Nós devemos tentar mostrar para elas a verdade através de argumentos lógicos, mas devemos nos lembrar de que Deus não precisa ser provado. Deus não precisa ser provado. Se a pessoa que você está evangelizando diz, me prove a existência de Deus, você pode dizer para ele, me prove a inexistência de Deus. Me diga que não existe um Criador. Você precisa provar, você está negando as evidências. Deus simplesmente se apresenta dizendo, eu existo. Por isso, no evangelismo, na vida cristã, a primeira coisa que nós devemos ter em mente é a suposição de que Ele existe. Tome isso como verdadeiro, Deus existe, você não acredita numa mentira. Você está do lado da verdade. Você foi alcançado por esse Deus se apresenta dessa maneira. Então também considere isso, parta desse pressuposto. A criação aponta para Ele, as nossas vidas apontam para Ele. Tudo que as pessoas querem, fechando o seu coração para não ouvir a respeito desse Deus, é tentar distrair os outros com tentativa de explicação sobre Deus. Me explica mais sobre Deus, isso aqui, isso, aquilo, outro. Mas na verdade estão fugindo do tema de que Deus existe. Nós podemos não compreendê-lo em sua completude, mas Ele existe. Certa vez Spurgeon, falando sobre a necessidade de defender a Bíblia, alguém falou, você tem que defender a Bíblia? Aí ele disse assim, seria mais fácil defender um leão, porque a Bíblia não precisa de defesa, ela faz isso por conta própria. E a Bíblia é a palavra desse Deus que se defende por conta própria. Eu não preciso provar para você que Deus existe. Deus faz isso, todos os dias.
É você quem se faz surdo para essa realidade. Segunda informação sobre Deus, ainda o versículo 1 continua. Primeira, Deus existe, simplesmente. Segundo, Deus criou tudo, do nada. O termo criar, usado por Moisés aqui, é o termo bará. Vamos falar junto? Não é barata, tá? Bará. Bará. No princípio, Deus bará. Bereshit, no princípio, bará Elohim. No princípio, Deus criou. Bará é repetida 48 vezes na Bíblia, todas essas vezes para se referir a algo que só Deus faz. Só Deus bará. Só Deus cria. Essa palavra significa gerar algo novo, no sentido de que nunca foi feito antes, e algo que é perfeito. O homem pode dar forma ao que já existe. O homem pode copiar alguma coisa. O homem pode criar alguma coisa com base em uma matéria-prima, mas somente Deus pode barar. Somente Deus cria algo do nada, algo que não existia e que fica lindo. Deus não precisa de mais nada, de mais ninguém para criar as coisas. Isso significa, queridos, que o Deus eterno é totalmente distinto dos falsos deuses. Os deuses criados por mãos humanas sempre precisaram de alguma coisa para criar as coisas. Precisavam da água, precisavam de um outro Deus. Deus tem todo o poder. Deus é capaz de criar esse universo tão vasto e lindo a partir do nada. A segunda coisa que isso significa é que isso põe fim à ideia do dualismo. O que é o dualismo? De que existem dois deuses. A ideia de que existem dois deuses, um Deus bom e um Deus mau. E eles estão lutando entre si. Nós temos nome para esses deuses, não temos? Deus e o diabo. Jesus e Satanás, lá na imagem do Facebook, no braço de ferro. E você tem que orar para Jesus vencer esse braço de ferro hoje. Já viu essa imagem? Isso é dualismo, meu. Isso não é Bíblia, não. Não, Jesus não precisa da tua oração para vencer o capeta, não. Primeiro que o capeta não está nem aqui dos pés de Jesus. Ele nem consegue chegar nessa batalha. Segundo, que Jesus não precisa de você para conseguir vencer essa batalha. Não existem dois deuses brigando para ver quem vai ser mais forte, dependendo da nossa ajuda. No princípio só existia um Deus. Só Deus existia. O mundo não nasceu por causa da guerra dos deuses. O mundo nasceu pela vontade deliberada do Deus eterno. Isso mostra também que Deus é transcendente. O que é ser transcendente? É ser aquele que transcende todas as coisas que existem. Deus está acima de tudo. Todas as coisas só existem porque Deus as criou. Então Deus é diferente de tudo o que Ele criou. E Deus é independente de tudo o que Ele criou. É por isso que tentar representar Deus em uma imagem é limitar quem Ele é. Por isso que Deus disse, nunca me representem. Porque é impossível fazer isso. Só tem uma imagem que representa o Deus invisível. E quem é essa imagem? O Filho unigênito do Pai, Jesus Cristo. E quando lemos o Evangelho, os Evangelhos, nós conseguimos ver esse Deus na pessoa do Filho. Terceira informação sobre o início de tudo, está no final do versículo 1. Esse Deus criou todas as coisas. Céus e terra são uma expressão poética para se referir a tudo o que existe, todo o cosmos, todo o universo. Na verdade, o versículo 1 é uma introdução ao que Moisés vai descrever para nós nos próximos domingos. É a introdução à criação, o ato criativo de Deus. Moisés faz bastante isso. Ele começa com um resumo, uma introdução resumida de tudo que ele vai falar, e depois ele expande isso, contando em detalhes o que aconteceu. Ele está fazendo isso aqui no versículo 1. Deus criou tudo. Agora eu vou dizer como aconteceu, a partir do versículo 2, que é o que nós leremos a partir do domingo que vem. No capítulo 2 ele faz a mesma coisa. Ele contou sobre a criação de tudo no capítulo 1, e no capítulo 2 ele vai focar na criação do homem e da mulher. Não quer dizer que são duas criações, quer dizer que ele está contando em detalhes aquilo que ele apresentou de maneira resumida no início. E é isso que ele está fazendo aqui no versículo 1. O que Moisés está dizendo é, Deus é o autor e sustentador da vida e de tudo que existe nesse universo. Nada do que exista ou viva nesse universo tem vida própria.
Nada, ao menos, pode subsistir se Deus não conceder vida. É isso que Paulo diz no Areópago. Lembra disso? Lá em Atenas, em Atos capítulo 17. Seja você um crente ou não, você só respira porque Deus permite que você respire. Se há vida nesse mundo, é porque Deus permite que essa vida exista. Ele sustenta essa vida, e quando a vida para, Ele também interrompe essa vida. Ele é o Senhor da vida e da morte. Ele é dono de todas as coisas. Podemos não compreendê-lo, muitas vezes podemos questioná-lo, mas Ele é Deus, ponto final. Esse é o Deus que se apresenta a nós na Escritura. Você pode sair daqui com raiva desse Deus, mas Ele não vai mudar por causa da sua raiva. Ele vai tratar o seu coração para que o seu coração se acomode a quem Ele é. Esse é Deus. Tudo o que existe só subsiste por causa dEle. Ele não é um ídolo, não. Deus não é alguém que nós podemos comprar, manipular, para ter um segundo a mais de vida, para ter um pouquinho a mais de dinheiro. Não. Não dá para fazer isso com esse Deus. E se Deus é tudo isso, a vida só faz sentido se nós crermos que Ele criou todas as coisas. Vou até tomar água para explicar isso aqui. A vida só faz sentido se crermos que Deus a criou. A grande maioria dos cientistas e filósofos do passado entenderam isso. Creram no Deus Criador. Não quer dizer que eram cristãos, mas acreditavam em um Criador. Vou citar alguns nomes aqui. Perdoe pela pronúncia, tá? Blaise Pascal. Já ouviu falar? Francis Bacon, Nicolau Copérnico, Johannes Kepler, Galileu Galilei, René Descartes, Isaac Newton, até Albert Einstein. Não quer dizer que eram cristãos, mas que acreditavam que havia um Criador. Cientistas, filósofos, pensadores. Todos eles acreditavam pelo menos que Deus existia e que Deus criou o universo. Einstein, certa vez disse o seguinte, abre aspas, eu não sei como Deus criou este mundo, e não estou interessado apenas neste ou naquele fenômeno, no espectro deste ou daquele elemento. Isaac Newton disse, eu quero conhecer os seus pensamentos, o resto são detalhes. Esse nome vai ser difícil de falar. Louis Pasteur, difícil, aquele que deu origem à pasteurização. Um dos fundadores da microbiologia, certa vez disse o seguinte, quanto mais eu estudo a natureza, mais me maravilho com a obra do Criador. Queridos, a vida só faz sentido se existe um Deus. Se tirarmos Deus do ato da criação, acabaremos girando em círculos, como um cão que corre atrás do rabo. Nunca encontraremos a verdade, muito menos sentido para essa vida. Mas aí talvez surja a pergunta, você esteja se perguntando, é possível provar que Deus criou o mundo? É possível provar que Deus criou o mundo? O que você acha? Quem é do time que acha que sim? Quem é do time que acha que não? Quem é do time que acha nada e só quer que termine a palavra aqui? Bom, eu recomendo as obras de um cristão, teólogo, cientista, já falecido, vivendo com o Senhor, Adalto Lourenço. Já ouviram falar de Adalto Lourenço? Os mais jovens, se vocês querem conhecer sobre os dinossauros, procurem Adalto Lourenço. Ele tem 2 livros que são suas obras-primas, Como Tudo Começou, e o segundo livro, Gênesis 1 e 2. E ele tem muitas palestras no YouTube também, de graça, facinho, só procurar Adalto Lourenço. Adalto Lourenço responde essa pergunta. É possível provar que Deus criou o mundo? Ele diz assim, cientificamente, não se pode provar que o Deus da Bíblia criou o mundo. Mas é possível provar que o mundo foi criado. É possível. Com base nas evidências que ele deixou na criação. Adalto dizia que Deus deixou as suas digitais na criação. Ele sugere, se alguém te mandar provar que Deus criou o mundo, peça para que essa pessoa prove que ele não o criou. Este é um problema muito maior. Dizer que não existe um Criador. Agora tem uma pergunta sincera que talvez você esteja fazendo. Tá, mas não seria mais fácil se pudéssemos provar para as pessoas? E até para nós mesmos que Deus criou o mundo? O evangelismo seria mais fácil, não seria? A gente leva a pessoa à compreensão, acabou. Bom, seria. Seria para nós, com a nossa mente finita e limitada. A resposta de Deus é não. Não seria mais fácil.
Sabe como Deus responde isso para nós? Em Hebreus. Hebreus capítulo 11, versículo 3. Ele diz assim: pela fé. Quer abrir lá? Vamos abrir lá rapidamente. Hebreus capítulo 11, versículo 3. Um texto que talvez te ajude aí no seu evangelismo, você que está agoniado para tentar provar a existência de Deus para as pessoas, achando que se elas entenderem isso, elas vão crer em Jesus. Olha lá. Hebreus 11, 3. Pela fé, entendemos. Olha que loucura, a fé nos leva a entender, é por ela que nós entendemos. A fé não é inimiga da razão e do entendimento. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Como é que alguém entende que o universo foi criado pela palavra de Deus? É possível entender isso, não é? O texto disse. Como é que alguém entende? Quando você leva ele lá para o seu pastor, fala para ele aqui, porque eu estou falando, ele não acredita. Quando você pega um livro de ciência e prova para ele, quando você tem todos os argumentos, é assim que a pessoa entende que o universo foi criado pela palavra de Deus? É pela fé. Essa compreensão só vem pela fé. Deus quis que fosse assim. E aí você pergunta, o que é fé? Que bom que você perguntou. Porque o versículo 1 responde para a gente. Volte os olhos para o versículo 1 de Hebreus 11. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Fé é a convicção, é a certeza daquilo que vai acontecer. É a convicção de fatos, de realidades, que apesar de não enxergarmos, são reais, são verdadeiras. Então não é só porque você vê algo que isso é real, e se você não vê, não é real. Se você está lidando com alguém que diz, não, se eu não vejo Deus, então não é possível que Ele exista. Bom, aí você pergunta, você vê o oxigênio? Você vê o ar que você respira? Mas só está vivo porque está respirando esse ar, não é? Olha que ignorância. Não é só porque você não vê que não exista. Mas você só vai entender que Deus criou todas as coisas por meio da fé. Então talvez é a hora de você parar de gastar sua vida tentando provar, talvez até para si mesmo, que Deus criou o mundo, porque isso vai ser em vão. Talvez o que Deus está te dizendo nessa noite para fazer é bote os seus joelhos no chão e diga, Senhor, eu creio, eu preciso de fé. Esse é o meu problema, não é falta de informações, não é falta de conhecimento, é falta de fé. E aí quando você crer que Deus criou todas as coisas começam a fazer sentido. O mundo faz sentido, o universo faz sentido, a vida faz sentido, o homem faz sentido, o envelhecer faz sentido, a natureza faz sentido, a história faz sentido, porque Deus está conduzindo todas as coisas para um fim glorioso. E Ele está nos convidando a fazer isso por meio de seu Filho Jesus Cristo, fazer parte disso. A realidade passa a ter um propósito quando você crê que tudo foi criado por Deus. Deus passa a ser o protagonista da sua vida. Passa a ser aquele para quem você olha todos os dias, encontrando nele propósito. A vida nunca mais vai ser vazia. A vida só faz sentido se crermos que Deus criou todas as coisas. Amém? Amém. Terceira e última parte são as aplicações, a importância de Gênesis. Eu queria destacar duas lições principais que nos mostram por que Gênesis é importante. A primeira lição é que Gênesis é um livro histórico. Gênesis é um livro histórico. Muita gente discute isso. Que tipo de livro é Gênesis? Você vai ver a criação em 6 dias, pela palavra. Você vai ver uma serpente que falava. E aí tem gente que fala, não, isso aqui não é possível, isso aqui é uma imaginação, é uma poesia, é um mito, seja lá o que for, não é verdade, não é história, não é possível isso aqui. Bom, muita gente questionou isso, e se você questiona, seja bem-vindo ao time dos que questionam. Mas basta uma lida no restante da Bíblia que você tem essa dúvida liquidada. Pelo menos 4 personagens da Bíblia nos contam como eles leram Gênesis. O primeiro personagem é o rei Davi. Davi compôs 2 salmos importantíssimos sobre Gênesis. Salmo 8 e o Salmo 19.
Pode ler em casa depois, não vai dar tempo da gente ler aqui. Mas nesses 2 salmos, inspirado por Deus, o rei Davi reconhece a criação de Deus como um fato histórico. Deus criou todas as coisas, criou o homem, criou a natureza. Davi reconheceu que Gênesis era verdadeiro, histórico. Um segundo personagem é o apóstolo Paulo. Paulo acreditava piamente que o relato da queda em Gênesis 3 era histórico. Ele disse: assim como o pecado entrou no mundo por causa de um só homem. Quem foi esse homem? Adão. Ele acreditava que Adão era real. E a teologia de Paulo se fundamentava em acreditar que Gênesis era histórico. E por meio desse homem, todos nós caímos em pecado. Paulo acreditava nisso. Terceiro personagem, o apóstolo João. João, quando está descrevendo o final dos tempos, lá em Apocalipse, ele mostra a sua convicção de que aquela serpente que enganou a mulher, que é Satanás, aquela serpente é o inimigo de Deus, o diabo, inimigo da igreja, e que no final da história será vencido pelo Cordeiro. E esse Cordeiro vai criar novas todas as coisas, um novo céu e uma nova terra, muito melhor do que esses do primeiro, em Gênesis. João entendia Gênesis de maneira histórica e literal. E aí vem o último personagem. Eu poderia ter começado com ele e parado aqui. O próprio Senhor Jesus Cristo. Jesus, quando foi questionado sobre o divórcio, lembra? É lícito ao homem repudiar sua esposa ou não? Como Jesus responde? Jesus apela para o princípio, para o relato da criação do homem e da mulher. Ele apela para Gênesis 1 e 2, ele diz: não foi assim desde o princípio. Jesus via Gênesis 1 e 2 como capítulos reais, históricos, fatos, e não apenas mitos ou imaginação de alguém. Portanto, nós podemos concluir que Gênesis nos apresenta a verdade. Uma história real, fatos fidedignos, porque foi assim que os autores inspirados por Deus Eu fiquei 2 domingos fora, é assim que termina a pregação agora? Bom, eu tenho 2 informações para dar aqui, antes da gente ir para a segunda lição de conclusão. Enquanto a gente lê Gênesis, e eu recomendo que você leia em casa, tem 2 coisas que a gente tem que lembrar. Primeiro, é que Gênesis não tem a intenção de ser um livro científico. Isso frustra muita gente. E segundo, ele não narra todos os eventos da história humana. Sim, Gênesis mostra para nós alguns elementos que podem ser identificados, percebidos pela ciência, principalmente a ciência moderna hoje. Mas Gênesis, quando foi escrito, não tinha intenção de responder as perguntas da ciência moderna no século XXI. Não era isso que Gênesis queria. Gênesis queria contar a história de Israel na perspectiva de um homem normal, um homem com a tecnologia daquela época, lá na época de Moisés. Contando a história na sua perspectiva, não era um cientista. Moisés era muito inteligente, culto, versado, mas não tinha a tecnologia que temos hoje e as maneiras de pensar ciência como temos hoje. Por isso, nós não vamos encontrar detalhes específicos sobre, por exemplo, a formulação da água, da terra, muito menos vamos ter a citação da vida e da extinção dos dinossauros na Bíblia. O Adalto Lourenço vai te responder essa questão, tá bom? Por quê? Eu queria tanto saber. Bom, porque o autor não quis. Não era um problema para o povo no deserto saber sobre os dinossauros. Eles tinham outros problemas. E por isso Moisés disse sobre as outras coisas. Gênesis não é um livro de ciências, mas um livro que mostra o início do plano de salvação de Deus ao homem. Isso não significa que Gênesis seja inimigo da ciência. Um bom cientista, com pés no chão, vai perceber que muitas das descobertas dele estão já sendo ditas em Gênesis e são comprovadas pela narrativa bíblica. Em segundo lugar, Gênesis não vai falar sobre todos os homens que já existiram, porque ele tem a intenção de contar uma linhagem, a história de Israel. Então ele vai contar 6 personagens principais. Vai falar sobre Adão, sobre Noé, Abraão, Isaac, Jacó e José. Esses 6 nomes. Tá, mas e os outros filhos de Adão? E as mulheres com quem eles se casaram? E os outros povos? Não era a intenção de Moisés contar isso. Não quer dizer que eles não existiram, mas ele só não quis colocá-los na história. Ele queria contar uma história. Essa é a primeira lição. Gênesis é uma história, é um fato, e nós devemos lê-lo dessa maneira. Ele é importante por causa disso. Segunda lição principal é que Gênesis aponta para Cristo. Gênesis aponta para Cristo. Queridos, esse é o mais importante. Se você esquecer de tudo que foi falado aqui, lembre-se disso. Gênesis aponta para Cristo.
Há um tema muito presente na narrativa que você vai perceber, é a ideia de um descendente. A palavra descendente é a tradução do hebraico zerá. Essa palavrinha se repete muitas vezes, 172 vezes em todo o restante do Antigo Testamento, das quais 59 aparecem só em Gênesis. São muitas ocorrências dessa palavra num livro de 50 capítulos. O que significa zerá? Significa semente, fruto, que é traduzido como descendência. Desde o capítulo 1 nós vemos Deus revelando o seu plano de salvação por meio de uma descendência. A descendência de Adão, que vai percorrendo as linhagens, as gerações, até chegar em Judá, no final do livro de Gênesis. O livro narra como Deus foi preservando essa linhagem. O pecado sempre tentando destruir tudo. O pecado dos outros e do próprio povo. Mas Deus sempre preservando, pelo menos um filho. Pelo menos um filho, um filho, um filho, um filho. Deus está mantendo essa linha, esse cordão esticado, intacto, para cumprir a sua promessa. Por que isso é importante? Porque é dessa linhagem que Deus vai preservando que vai nascer o Salvador do mundo. É dessa linhagem que nascerá Jesus Cristo. E Deus vai dando dicas de esse propósito dele escolher Israel, de por meio de Israel trazer salvação aos povos, vai ser por meio de um descendente. E eu queria que você olhasse rapidamente para alguns versículos que mostram isso. São 3 profecias desse descendente que Gênesis nos apresenta. A primeira está no capítulo 3, versículo 15. Gênesis 3,15. Em meio ao juízo, a serpente, a gente verá isso dentro de alguns meses, Deus diz assim: porém inimizade entre você, serpente, Satanás, o diabo, você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este descendente da mulher lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Haveria um descendente, nascido de Eva, que venceria Satanás, venceria a serpente. Guarde essa informação. Segunda profecia, no capítulo 12. Versículos 1 a 3. O Senhor disse a Abrão, Gênesis 12, 1: saia da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, e o abençoarei, e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem, e amaldiçoarei aquele que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Por meio de Abraão, Deus iria abençoar todos os povos que ele criou. Guarde essa informação. É um descendente da mulher que vai vencer a serpente. É um filho de Abraão que vai trazer bênção a todas as nações. Última profecia, final do livro, capítulo 49. Versículo 10. Jacó está para morrer, dando suas últimas palavras e bênçãos aos seus filhos. E ele se refere a Judá nesses termos, versículo 10, capítulo 49. O cetro não se afastará de Judá, nem o bastão sairá de entre os seus pés até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. A palavra Siló pode também ser traduzida por até que venha aquele a quem pertencem essas coisas. O que Deus, por meio de Jacó, está dizendo aqui? Da linhagem de Judá surgirá um rei. O cetro vai continuar nessa casa até que surja o dono desse cetro. O descendente da mulher vai vencer a serpente. Ele também será descendente de Abraão, por meio de quem Deus vai abençoar todos os povos. E ele também será rei e vai herdar o trono da tribo de Judá. De quem Gênesis está falando? De Jesus Cristo. Jesus Cristo é o descendente que vence a serpente. Jesus Cristo é o descendente de Abraão, por meio de quem Deus abençoa todos os povos. Jesus Cristo é o Rei dos reis, Senhor dos senhores, aquele que herdou soberania sobre tudo e todos e está sentado à destra de Deus Pai. Gênesis aponta para Cristo.
Isso significa, queridos, que cada página desse livro vai nos fazer ter uma visão mais completa do nosso Salvador, da história de redenção, quem nós somos, o que Deus fez por nós naquela cruz, qual é a extensão da salvação que recebemos em Cristo e para onde estamos indo, a verdadeira terra prometida. Topa o desafio de caminhar conosco junto com Gênesis? Vamos lá? Amém. Então volte domingo que vem, se Deus permitir, para darmos sequência. Vamos orar, queridos. Pai amado, nós te louvamos pela tua palavra. Obrigado por nos deixar registrado, Senhor, a tua vontade, por se apresentar a nós. Obrigado, Deus, por nos mostrar o sentido da vida e por nos fazer conectar todas as coisas na pessoa do Filho, na pessoa de Jesus Cristo. Pedimos, Deus, que a leitura de Gênesis nos faça ter uma visão mais completa da nossa redenção em Cristo. Que sejamos pessoas não só mais conhecedoras da pessoa de Cristo e de sua redenção, mas que sejamos amantes do Senhor. Que o Senhor desperte em nós um coração disposto a amar o Senhor sobre todas as coisas, a amar a tua palavra, a amar a história da redenção, amar as pessoas que o Senhor criou apesar de suas maldades, a amar o seu povo, Senhor, a lidar com os pecados dentro do povo, enquanto peregrinamos nesse deserto rumo à terra prometida, a não nos destruirmos, Senhor. Desperte amor em nós, Senhor. Mate toda murmuração, mate toda idolatria, mate toda incredulidade no nosso meio, Senhor. Traga esperança por meio da tua palavra, é o nosso pedido. E que possamos voltar para os nossos lares, Senhor, conscientes de que a vida só faz sentido se o Senhor foi aquele que a criou e o Senhor é o Criador. Possamos encontrar sentido e significado apenas no Senhor. É a nossa oração, no nome de Jesus. Amém.